Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Alô, você que assiste conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou o Padre Carlos André e hoje nós vamos refletir sobre os evangelhos, as leituras deste domingo, o segundo domingo de Páscoa. E ali fazemos então a memória daquilo que os discípulos nos testemunharam, que Jesus ressuscitou, Ele está vivo em nosso meio. Esse testemunho nos vem através de tantos relatos que os evangelhos nos deixaram daquilo que ocorreu após a morte e crucifixão de Jesus. É assim, portanto, que nós hoje entraremos nestes textos buscando compreender como viveu aquela comunidade de discípulos após este evento que transformou a vida deles e a vida do mundo inteiro. Então agora escutemos essas leituras, invocando antes a presença do Espírito Santo para que Ele possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento e compreender as palavras que a Sagrada Escritura nos deixam hoje. Vem inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. A primeira leitura deste segundo domingo de Páscoa é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4. Ali encontramos uma passagem fundamental para compreender o modo como os primeiros cristãos viviam depois que Jesus ressuscitado os reuniu novamente para celebrar na liturgia este evento que foi a ressurreição de Cristo. Recordando, portanto, passagens dos profetas, relendo a lei de Moisés à luz de Cristo, tudo isso faz a gente entender que esta passagem busca completar ou concretizar, digamos assim, realizar aquilo que em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, nós já encontramos, em que Deus diz ao povo que não haja pobres em vosso meio, né? Que todos possam ter tudo aquilo que é necessário para a sua vida. E o texto de Atos dos Apóstolos diz exatamente isso, que ninguém passava necessidade entre eles, porque tudo era posto em comum. Esta comunhão, nessa comunidade vivida assim, recorda, portanto, muitas passagens em que Jesus, multiplicando o pão, em que Jesus pedia que os discípulos vivessem unidos. Tudo isso recorda, portanto, a maneira como Jesus queria que o povo pudesse viver. E logo nos damos conta que essa também era a maneira como Moisés havia pedido ao povo, transformando, digamos assim, comunicando, melhor dizendo, a palavra de Deus como um mandamento, que não haja pobres em vosso meio. É assim, então, que a primeira comunidade descobre que para viver aquilo que Jesus havia indicado com a sua vida, era necessário, portanto, cumprir a lei nesses detalhes, naquilo que talvez tivesse sido colocado em segundo plano e, portanto, nos conta como a comunidade vivia, seja porque realmente isso já acontecia entre eles, seja porque isso representava um ideal, o ideal cristão, que, portanto, era transmitido ali nesse texto de Atos dos Apóstolos.
É claro que isso tudo recorda o clima de ação de graças que a primeira comunidade vivia, tal modo que a liturgia deste domingo nos oferece um salmo que bem pode refletir esse espírito de ânimo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É um grito de ação de graças, de louvor a Deus, por aquilo que se reconhece que se realizou no meio deles graças à ressurreição de Cristo. Mas é a segunda leitura do livro da carta de São João, primeira carta de João, capítulo 5, que a gente encontra um desenvolvimento que poderíamos chamar hoje de teológico, né, daquilo que aconteceu em Jesus. Num certo momento dessa carta nós encontramos a frase: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. E a gente pode ali se perguntar, afinal, de que mundo se trata, de que fé se realiza nesse momento a vitória sobre o mundo? E assim a gente pode, entendendo a linguagem de João, perceber que a palavra mundo em João pode ter muitos significados. Aqui provavelmente se fala de tudo aquilo que são obstáculos, todas aquelas coisas que se referem aos obstáculos à vida. Assim como Jesus venceu o mundo, portanto vencendo a morte, vencendo aquilo que foi um obstáculo à sua vida. Isto é, Jesus aparece e surge na sua trajetória de vida como aquele que foi capaz de, através da cruz, receber pela fé, pela confiança no abandono que ele fez ao Pai, a vida em retorno, a vida eterna. É assim também que todo cristão é chamado a vencer o mundo, este mundo que é os obstáculos, que são os obstáculos à vida. Aí a gente pergunta, a fé é capaz de vencer os obstáculos? Depende. Depende de como cada um de nós entende o que é o dom da fé que Deus mesmo nos ofereceu. Por isso o próprio João vai nos dizer que a fé é aquela que opera dentro de nós algo que somente se pode compreender quando nós a deixamos agir pela observação dos mandamentos. Isto é, não acredito em Jesus porque acredito simplesmente que ele ressuscitou, mas eu posso dizer eu acredito em Jesus porque, obedecendo os mandamentos, manifesto a minha fé, manifesto o meu amor, manifesto a minha confiança de que, através da obediência à palavra de Jesus, eu posso encontrar aquele caminho de felicidade que é o que todos nós buscamos, afinal. Porque vencer o mundo significa vencer tudo aquilo que se coloca na nossa frente como um obstáculo à conquista da felicidade. Se a nossa fé vence o mundo é porque ela é capaz de nos conceder aquilo que buscamos, que é a felicidade, a vida. É nesse sentido, então, que a graça que nós recebemos pela fé, ela é, na verdade, uma consequência daquela atitude que nós já colocamos. Eu me coloco em uma atitude de escuta, de obediência a essa palavra, e ao mesmo tempo essa palavra realiza aquilo que ela promete. É nisso que está então a sabedoria bíblica, né? Compreender que Deus realiza a sua obra em nós na medida em que nós também nos colocamos em sintonia com o que Ele nos oferece como caminho de vida. Então, os mandamentos não são umas regras que Deus impôs para, quem sabe, disciplinar os seus filhos, como talvez um pai fizesse para o seu filho, apenas para manter a ordem em casa. Deus não dá os mandamentos para manter a ordem. Deus dá os mandamentos para nos ajudar a conquistar a felicidade. E como os mandamentos nem sempre são assim tão fáceis e evidentes, afinal, como dizer que é fácil amar o próximo como a Deus mesmo? Como dizer que devemos amar o próximo e ser capaz, portanto, de manifestar o nosso amor a Deus através deste amor que é semelhante ao de Jesus, um amor abnegado, despojado? Portanto, é preciso o dom da fé para que a gente consiga amar o próximo como Deus ama, como Deus nos convida a amar, como Deus nos ama, melhor dizendo. E assim a gente descobre que esse caminho que a comunidade cristã faz ao reconhecer Jesus ressuscitado é um caminho de ressignificar a compreensão que eles já tinham daquilo que sempre foi manifestado como vontade de Deus. Amar o outro, ser justo, ser honesto uns com os outros, buscar construir fraternidade, vencendo as inimizades que no mundo tantas vezes ameaçam, não é, a nossa sobrevivência, mas também é aquilo que destrói todo o projeto de fraternidade que o Evangelho nos propõe. Por isso, viver esse tempo do ressuscitado não é viver em uma mera esperança vazia, mas é uma esperança que é significativa, porque ela nos remete a este mundo novo, um mundo fraterno, um mundo querido por Jesus e pelo qual ele foi capaz de dar a vida. Portanto, preparados assim,
para escutar o Evangelho, motivados por essa primeira comunidade cristã que nos dá o seu testemunho de vida, de vivência do Evangelho a partir da nova esperança que o ressuscitado trouxe. Vamos então agora clamar este Evangelho de Jesus, que vai ser do capítulo 20 do Evangelho de João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho encontramos Jesus que aparece aos discípulos depois de ter ressuscitado e no meio deles se coloca como aquele que é o anunciador da paz. A paz esteja convosco. Esta paz que certamente nos corações atribulados dos discípulos que perderam o seu mestre e que, portanto, toda a esperança que haviam depositado nele parecia ter ido embora, ter se esvaído. E nós todos, então, também com os discípulos, podíamos dizer que este luto era algo tão sério que eles haviam deixado tudo para seguir Jesus e, de repente, estavam ali, sem saber em que acreditar, se nas palavras do Senhor ou na sua morte, uma morte trágica, uma morte traumática, violenta. Aquela relação dos discípulos, portanto, com Jesus, precisava ser transformada por um gesto de paz. Esse gesto de paz de Jesus, portanto, entra na vida dos discípulos e os provoca a uma atitude de fé, de fidelidade àquelas promessas que Jesus havia feito, as promessas de que valia a pena mesmo morrer, se fosse por amor. É assim, então, que a ausência de Tomé oferece a cada um de nós uma ocasião importante na vida. Afinal, nós vivemos em um mundo onde a indiferença religiosa se contrasta com um certo fundamentalismo, uma credulidade que faz com que qualquer coisa que seja dita possa ser colocada como verdadeira apenas porque foram ditas por certas pessoas em quem nós depositamos a confiança. Então, a possibilidade de entender que Tomé não pôs sua confiança nos próprios irmãos, discípulos como ele, que caminhou com Jesus,
poderia até nos escandalizar, mas é, na verdade, uma grande ocasião. Essa ocasião que Tomé nos oferece pode ser entendida assim. Vejam que quando nós, então, somos convidados a crer em Jesus, nós não somos convidados a cegamente aceitar qualquer coisa que se diga sobre ele, mas somos convidados a pôr à prova aquilo que nós escutamos. Isto é, não somos convidados a ser crédulos, mas somos convidados a ter fé. Qual é a diferença, não é? A diferença de credulidade e fé seria, por acaso, a gente poderia dizer que seria aquela diferença entre quem crê sem pôr à prova, sem refletir, simplesmente aceitando o testemunho de quem nos conta, daquela fé que significa aquela de Tomé, que coloca em prova as suas convicções, isto é, não tem medo de se questionar, de buscar um pensamento que possa refletir diante da realidade vivida aquela proposta de fé, de esperança que a religião pode nos oferecer. Tomé, portanto, nos ajuda a vencer todo tipo de fundamentalismo, porque nos ensina a ser críticos, a colocar em questão as coisas que escutamos para que elas possam ser processadas no nosso coração. E só depois de termos elaborado e compreendido melhor, aí sim podemos fazer o nosso gesto de fidelidade como Tomé, Senhor e meu Deus. Mas vejamos como esse gesto de Tomé também pode ser um antídoto a um outro sentimento muito comum nos nossos dias, que é o da indiferença religiosa. E não falo apenas dos ateus, pensemos na indiferença religiosa também dos religiosos, porque a indiferença religiosa implica uma indisposição a conhecer a própria religião, por exemplo, daqueles que têm fé, ou a indisposição em questionar-se, em ir além nas suas perguntas, nas suas dúvidas a respeito da existência de Deus ou da religião em si. Portanto, a indiferença é aquilo que mata dentro de nós toda a possibilidade de que um espírito mais investigativo, uma curiosidade ou um desejo de dar uma resposta mais coerente às inquietações espirituais profundas do ser humano acaba nos impedindo, de fato, fazer um gesto do reconhecimento. Sim, o Senhor estava aqui. Deus estava ao meu lado naqueles momentos da minha vida e eu não tinha olhos para ver. Nesse sentido, a nossa convocação, que é feita por Tomé, é de termos a coragem de colocar em dúvida as nossas crenças. Temos a coragem de nos perguntar, será mesmo assim, do jeito que aprendi desde criança, que as coisas são? Será que é isso mesmo, aquilo que eu entendi da religião, aquilo que realmente a religião ensina, ou que Deus mesmo nos pede de viver? Portanto, esse questionamento é algo necessário. Tomé seria esse que nesses evangelhos nos ajudam a perceber o quanto isso não deveria ser reprovável, mas deveria ser para nós um caminho de uma fé maior. Não sejas incrédulo, Tomé. Jesus diz a segunda vez, quase que reprovando, mas também convidando a, naquele momento, fazer a sua própria experiência. Tomé, faça você a experiência, eu me dou em experiência. Jesus não precisava disso, mas ele quis dar a Tomé a chance de também ele fazer a experiência dos outros discípulos e, vendo, ser capaz também de aderir. Embora Jesus, ao dizer, felizes os que crerão sem terem visto, e assim dá a bem-aventurança a todos nós que cremos sem ter visto, mas cremos porque também pomos no nosso coração as questões justas, corretas, para que ele possa estar elucidado, esclarecido sobre aquilo que devemos crer se queremos encontrar o caminho de vida que Jesus nos oferece. Que esse tempo de Páscoa nos ajude, portanto, a crescer na fé, renovando criticamente as nossas convicções. Nesta oração, queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, como aqueles que, buscando pela fé uma resposta para os grandes enigmas da vida, encontrando em Jesus uma esperança de realizar dentro de nós esse desejo de nos encontrarmos um dia com o autor da vida, com a fonte de tudo que existe, de compreender melhor a nossa existência e o futuro, e assim podemos pautar o nosso dia a dia em uma fé que é atuante, que é viva, que é eficaz, porque ela não é apenas uma credulidade, mas é uma atitude nova diante de Ti, uma experiência de observar os Seus mandamentos como um caminho de vida, um caminho de felicidade, e perceber neles este desejo de ser assim, de sermos pessoas melhores para o mundo. Obrigado, Senhor, pela fé na ressurreição.
pela confiança de que pela ressurreição podemos sim continuar agindo como Jesus, porque assim como ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, nós também podemos confiar a nossa vida em tuas mãos. Nós te agradecemos por estes dias e em ti confiamos para que toda a nossa oração por aqueles que sofrem nesses dias com a Covid possa ser escutada por ti e que toda a humanidade possa sair deste tempo de pandemia renovada, transformada, melhorada, para que nós possamos ser mais solidários e fraternos. Ajuda-nos a realizar essa difícil tarefa. Que o Senhor nos abençoe com a bênção da Páscoa, com a bênção do ressuscitado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toque em mim, olhe o meu lado, veja o que eu passei. Sinta os cravos nas minhas mãos, quanto isso doeu. Era inocente, não tinha culpa, mas me entreguei. Sofri, morri por você. Fui açoitado, chicoteado, traído por um dos meus. E ao invés de um assassino, o povo me escolheu. Eu fui julgado e condenado a morrer numa cruz. Sofri, morri por você. Mas hoje estou vivo, a morte não me venceu. Te trago a prova que sou um filho de Deus. Paguei com meu sangue os teus pecados, agora você está perdoado. Eu sou o Messias tão esperado pra te libertar. Sofri, morri por você. Mas hoje estou vivo, a morte não me venceu. Te trago a prova que sou um filho de Deus. Paguei com meu sangue os teus pecados, agora você está perdoado. Eu sou o Messias tão esperado pra te libertar. Eu sou o Messias tão esperado pra te libertar. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.